Olá, queridos, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula? A aula de hoje vai falar um pouquinho sobre a adição e subtração de números positivos e negativos. Vamos dar uma revisadinha daquilo que nós já aprendemos. Vem comigo? Então, queridos, nós vimos na nossa aula Zoom sobre esse assunto de adição e subtração de números positivos e negativos. E nós vimos três situações básicas. A primeira era quando eram dois números positivos, que é o que nós já fazíamos desde que entramos na escola. Nós trabalhávamos da seguinte maneira, por exemplo, mais 2 com mais 5 fica mais 7. Só que vocês não tinham mais antes do primeiro número, vocês tinham 2 mais 5 igual a 7. Porque antes não se falava em positivo e negativo. Agora, esse mais antes do 2 pode ou não aparecer. Mas qual é o pensamento que você deve ter? Eu tenho 2 e eu tenho 5, então está aumentando o que eu tenho. E, portanto, eu tenho 7. Qual é a regra para isso? A regra é, se os dois números têm os sinais iguais, você soma os números e copia aquele sinal positivo. A mesma coisa com os números negativos. Por exemplo, menos 3 com menos 10. Eu devo 3 e eu devo 10. A minha dívida aumentou, então agora eu devo 13. Mesma regra, soma os números e copia o sinal, que nesse caso é o negativo. O segundo caso é quando eu tenho um positivo e um negativo. Por exemplo, mais 3 com menos 10. Eu tenho 3 e devo 10. Eu vou ficar devendo 7, porque eu vou pagar um pouco, né? Só que eu só tinha 3, paguei e ainda fiquei devendo 7, porque a minha dívida antes era de 10. Nesse caso, qual é a regra se eu não quiser pensar em dinheiro? A regra vai ser a seguinte, eu vou subtrair os números, 10 menos 3, 7, e vou copiar o sinal do maior número em módulo. Como assim maior número em módulo? É o maior número sem pensar nos sinais, 3 e 10. Quem é o maior? O 10. Então, copia o sinal do 10, que nesse caso era o menos. E por que vai subtrair? Volta lá na questão do dinheiro. Porque se eu tenho uma dívida e eu pago um pouquinho, para eu saber o que falta eu pagar, eu tenho que fazer uma subtração. Então essa é a regra geral. E vai aparecer aqui para vocês uma tabelinha que mostra um pouquinho dessa regra, certo? E o terceiro caso? O terceiro caso vai ser quando aparecer parênteses. Os parênteses servem para organizar melhor os meus cálculos, né? Às vezes a falta deles não interfere, e às vezes sim. Mas o que eu faço? Toda vez que eu olhar uma expressão numérica, né, com esses números positivos e negativos, e tiver parênteses, primeiro, na próxima linha, eu vou copiar aquela conta, eliminando os parênteses. De que forma que eu elimino esses parênteses? Se tiver um menos antes do parênteses, esse menos imediatamente antes serve como um sinal, como um plim-plim. Esse sinal me diz o quê? Ele me diz que eu tenho que mudar o sinal de todos os números que estiverem dentro do parênteses. E se eu tiver um mais na frente do parênteses? Se eu tiver um mais, ele é um plim-plim, que diz que eu não preciso alterar nada que está dentro do parênteses. Eu copio conforme ele estava. Então veja bem, esse menos e esse mais antes do parênteses, grudadinho nele, eu não preciso copiar. Somente os números que estão lá dentro do parênteses. E aí, trocando ou não de sinal, dependendo se for menos ou mais antes. Isso também serve para colchetes e para chaves também. E nós vamos agora fazer alguns exemplos para que você entenda como é que é, para que mais adiante você faça os seus exercícios, certo? Vem comigo! Aqui nós temos alguns exemplos que nós vamos precisar resolver. Por exemplo, aqui eu tenho um parênteses e eu tenho menos o menos 6. Esse menos grudadinho no parênteses é aquele plim-plim que eu falei para vocês. É um aviso de que eu tenho que mudar o que está dentro do parênteses. Então, esse menos aqui não vai ser mais menos. Agora, ele vai ser mais 6. Aqui é a mesma coisa. Esse menos vai mudar. Então, esse mais 7 agora vai ser menos 7. Agora, um mais antes do parênteses não altera nada. Então, vai continuar a ser mais 8 e vai continuar sendo menos 10. Aqui agora eu tenho uma continha e tenho um parênteses. Eu preciso primeiro eliminar o parênteses. Então, esse menos 2 eu vou copiar
Esse mais está grudadinho no parênteses, ele indica que nada muda aqui dentro. Então, eu copio apenas o menos 6. Agora, eu tenho aqui, ó, devo 2 e devo 6. Se eu devo 2 e devo 6, eu devo 8. Copio o sinal e somo os números. Aumentou a minha dívida. Na letra B, primeiro eu vou copiar o menos 7, que não mudou nada. Vou copiar o mais 8, que não mudou nada. O menos grudadinho no parênteses vai dizer que tudo que está aqui dentro troca o sinal. Então, o menos vai virar mais 4, o mais 5 vai virar menos 5 e o mais 1 vai virar menos 1. E agora, o que eu faço? Como são muitos números, eu vou organizar os que têm os mesmos sinais para ficar mais fácil, ó. Menos 7, eu vou juntar com menos 5 e eu vou juntar com menos 1. E o mais 8, eu vou deixar pertinho do mais 4. Por que eu fiz isso? Porque fica mais fácil de me organizar, que nem lá naquele joguinho das cartinhas positivas e negativas. Eu vou juntar todos os negativos. Copio o sinal e soma. Quanto é 7 mais 1? 8. Mais 5, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vai ficar menos 13. Agora que eu tenho dois valores, vai ficar mais 12. Se eu devo 13... e eu pago 12, eu vou ficar devendo 1. Agora sim, ó, sinais diferentes. Em módulo, sem olhar para o sinal, 13 ou 12 é maior? É o 13. Então, eu copio o sinal dele e subtraio os números, que deu 1. E se tiver parênteses, colchetes, chaves, como é que eu faço? Bom, primeiro eu copio até chegar no parênteses. Então, vamos lá. Menos 12... mais, abre o colchetes, menos 6, mais 7. Tem o menos grudadinho no parênteses, quer dizer que altera tudo, vai ficar mais 2 e menos 4. Agora eu tenho que eliminar o colchetes. Então, vamos lá. Menos 12, eu tenho um mais grudadinho no colchetes. O mais não muda, então vai continuar menos 6, mais 7, mais 2 e menos 4. E agora eu vou fazer como eu fiz na letra B. Eu vou juntar os sinais, o menos 12, o menos 6 e o menos 4, ó. Peguei esse e esse que são negativos. Agora, o mais 7 e o mais 2. Vejam que esse tipo de conta exige organização. Então, primeiro eu vou juntar os negativos, são dívidas. Então, eu tenho que juntar essas dívidas. Copia o sinal de menos e soma tudo. 6 com 4 dá 10, com 12 dá 22. E aqui, vou juntar o que eu tenho, né? Eu tenho 9. Bom, agora eu fiquei com sinais diferentes. Qual desses dois números é maior sem olhar para o sinal? O 22 ou o 9? É o 22. Então, eu copio o sinal dele e vou subtrair. 22, tiro 9, vai ficar quanto? Vai ficar 13. Viram como que a gente faz? É só a gente ter organização e ir com calma. Então, agora é a sua vez. Pratique bastante, com calma, que logo logo você estará resolvendo essas contas com a maior tranquilidade. E não esqueça, esse conteúdo vai acompanhar você até o ensino médio, então é muito importante que você se dedique para aprendê-lo. Beijos!